Então, Olá! Começa agora mais um episódio do Gritos no Cast, o podcast do Gritos do Silêncio. Eu sou Carla S. e, junto com minha colega Giovana Zago, apresentarei o episódio de hoje. O Gritos do Silêncio é um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM e está sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubim. Antes da pandemia, estávamos ao vivo toda quarta-feira às 13 horas pela UniFM 107.9. Entre conversas, resolvemos adaptar nosso programa para este podcast. Esperamos que gostem! O movimento dos atingidos por barragens surgiu na década de 70 no estado de Santa Catarina, mas hoje representa atingidos por barragens no país inteiro. O MAB luta contra a exploração ambiental de grandes empresários e principalmente pelos direitos da população ribeirinha. E para entendermos um pouco mais sobre o assunto, convidamos Pedro Melchior, integrante do movimento. O movimento dos atingidos por barragens surgiu no estado de Santa Catarina. Hoje é uma organização que representa atingidos no país inteiro. Em que contexto o MAB surgiu e como ele atua hoje com sua dimensão nacional? bem, o movimento dos atingidos por barragem, que é um movimento, que surge principalmente no final da década dos anos 70, início dos anos 80, ainda num período onde que o nosso país não vive em democracia, mas sim em uma ditadura militar. Surge nesse período principalmente porque o governo tem um planejamento, naquele momento apresentou para a nação brasileira a construção de 495 grandes hidrelétricas no país até o ano 2015. E nesse contexto todo, em várias regiões do Brasil, existem organizações dos atingidos, principalmente na barragem de Tucuruí, no norte do estado, como também a barragem de Sobradinho, também no nordeste, e principalmente também aqui na bacia do Uruguai, ou na bacia, do Paraná, também com Itaipu, e em várias outras regiões também a nível nacional surgem organizações dos atingidos, que num primeiro momento fazem, a luta pelos seus direitos. Enfim, em muitos lugares os atingidos eram chamados de afogados, e nesse sentido não haviam direitos para essas populações atingidas. E a partir desse contexto todo, se realiza em 89 um primeiro encontro nacional, dos atingidos, e oficialmente em 1991, no mês de março, em Brasília, então se oficializa a construção do movimento dos atingidos por barragem a nível nacional. E nesse contexto, então, o movimento se define como um movimento de caráter autônomo, independente de raça e cor, de religião, e se apresenta como um movimento, reivindicatório com caráter sindical, porque luta pelos direitos das populações atingidas, seja por uma melhoria na indenização, a chamada reparação, no sentido da negociação, quando uma hidrelétrica é construída, e os atingidos consigam obter, uma melhor reparação do impacto que vem a sofrer, e também de um caráter político, porque ele também tem uma posição frente à realidade da sociedade, um movimento que reivindica, inclusive, mudança na estrutura social da sociedade, na estrutura social, política e econômica da sociedade, e se transforma num movimento anticapitalista, inclusive a nível internacional, e também reivindica na sua mensagem política a construção de um novo modelo energético para o nosso país. Então, nesse contexto, ele também cria um caráter político de organização. E também ele se constitui com um caráter popular, porque a participação de quem compõe essa organização do movimento social popular, então são os próprios atingidos, as populações ribeirinhas, sejam com terra, sem terra, os meeiros, poceiros,
os povos indígenas, os quilombolas, os extrativistas, os pescadores e até mesmo as populações urbanas, né, que também são afetadas pela transformação que existe num processo de construção de uma barragem, seja onde principalmente no canteiro, nos municípios, no canteiro de obras dos municípios onde é que se localizam a construção das hidrelétricas, da represa em si, né, também sofre uma transformação, um impacto negativo nesse sentido. E também, com essa participação popular, defende principalmente a paridade de homens e mulheres na sua composição, na sua organização, e uma organização que seja horizontal, aonde que a partir das comunidades ribeirinhas, né, ameaçadas ou atingidas, até a instância nacional de coordenação seja representativa e participativa, com a participação de homens e mulheres nesse processo da constituição do movimento a nível nacional. Então, ele surge nesse contexto como uma organização no Brasil, né, a partir dos anos 90, mais com caráter de um movimento nacional, e a partir disso, então, ele se organiza também atualmente hoje em 18 estados do Brasil e tem feito também um processo de uma articulação a partir dos anos de 1997, realiza um primeiro encontro internacional dos atingidos, aonde que cria um processo internacional em defesa da água, dos povos atingidos a nível internacional e cria, inclusive, nesse congresso, nesse encontro internacional, o dia 14 de março, como o Dia Internacional de Luta contra as Barragens. E depois, inclusive, amplia, né, esse nome no sentido do Dia Internacional de Luta contra as Barragens em defesa da água e dos rios. E nesse sentido, então, tem essa Constituição Internacional, já realizou 3 encontros internacionais, né, dos 4 continentes do mundo que participaram, e também aqui na América Latina, em 2016, então, cria o MAR, o Movimento dos Afetados por Represas. Inclusive foi feito aqui nessa região, aqui em Chapecó, aonde que então se cria esse movimento articulado, né, com 16 países, envolvendo também toda a América Latina, nesse contexto todo, na organização, desde os Estados Unidos até o Uruguai, né, fazendo com que haja uma participação dessa organização do movimento a nível da América Latina também. Pedro explica um pouco mais sobre como foi a adesão da população e das entidades que foram atingidas ao movimento que vinha se formando. Em relação, então, da participação ou adesão da população atingida ribeirinha junto a esse movimento, ela se constitui num processo participativo, de construção de base, como nós chamamos, porque são os próprios atingidos que se organizam e criam um movimento. Então, a partir de um processo junto a sindicatos rurais, né, combativos da época, principalmente nos anos 80, também a partir de igrejas, da Igreja Católica e também da Igreja ISLB, dos luteranos, de alguns professores de algumas universidades, né, que dão apoio, inclusive, nos estudos, no sentido mais da teoria do intelectual, junto a essa organização, e da Comissão Pastoral da Terra. Claro, e também alguns partidos de esquerda que também se envolvem na construção, porque surge nesse mesmo período. E então a participação das populações, das entidades, ela se dá num conjunto, né, num processo histórico, né, que leva muito tempo. E a partir disso, então, vai se constituindo uma organização a partir de regionais. No início, então, aqui na Bacia do Uruguai eram comissões regionais de atingidos por barragens. Então, tínhamos nessa região da fronteira com a Argentina, eram regiões por números, era a região 5,
depois a região de Itapiranga, essa região aí de Pirinha do Vale, Caiçara, Vicente Dutra, Iraí, então era a região 2, né, que ameaçava a barragem de Itapiranga, e tínhamos uma outra região subindo então para o Planalto do Rio Uruguai. Temos a região 3 que envolve então a barragem de Iraí, que hoje é Foz do Chapecó, junto com a bacia do Rio Chapecó, e vai subindo a bacia do Rio Uruguai com a barragem de Itá, Machadinho, Baragrande, que são outras regiões. Então, cada região dessa tinha uma representação escolhida a partir das comunidades, dos municípios, que então depois se compõe uma coordenação dos atingidos da barragem da bacia do Uruguai. E essa representação depois então se legitima também na construção a nível nacional, junto com as outras regiões do MAB do Brasil, né, a partir dos anos 90. Então a participação ela se dá muito nesse sentido e com muito apoio também, né, da forma que o movimento então se organiza e faz as lutas, as reivindicações, né, com a participação dos atingidos, né, pressionando seja os governantes a nível local, a nível estadual e a nível federal, né, porque não, naquele período quem era o projetor do processo da construção das barragens era o Estado brasileiro, através das suas estatais. Nesse caso aqui no sul do Brasil era a Eletrosul. Em muitos casos, as empresas responsáveis por essas construções têm a reação de impedir a auto-organização da população em torno daquele assunto, assim como criminalizar a imagem dos movimentos sociais e populares que são contrários, que atuam ou que pretendem atuar na região afetada por aquela obra. Isso aconteceu no caso da atuação do MAB na barragem de Itapiranga, e em outras situações, o MAB já presenciou esse tipo de reação? Então, o processo de como que as empresas entram nas regiões, porque as regiões são desenvolvidas a partir de um processo histórico, cultural, num desenvolvimento econômico, inclusive local. E geralmente os rios, né, na história da humanidade, os rios representam onde que as populações, os povos, né, originários, né, se localizam, né, se juntam para a sua sobrevivência. A espécie humana sempre vive, né, e constituiu, inclusive, em torno dos rios, né, os seus locais de habitação. E a partir disso, então, as empresas, quando elas vêm, elas são elas que vêm de fora. A população vive na região. Só que as empresas e o governo, eles vêm com um processo assim de propaganda para a região. Eles têm que convencer a região que a hidrelétrica é o desenvolvimento, né? E eles pregam muito nesse sentido, principalmente no fator da energia, que é desenvolvimento. Nós do MAB entendemos que a energia é um fator de desenvolvimento, é uma produção social, né? Quem produz todo o conhecimento em torno, né, da forma que existem as energias, né, é um produto de acúmulo social, e não somos contra a produção de energia. Então essa é uma das principais propagandas que as empresas fazem para uma região, que uma hidrelétrica vai produzir tantos megawatts de energia, né, que pode abastecer 20% do estado do Rio Grande, né, 25% do estado de Santa Catarina, e fazem toda essa propaganda. E de fato é uma grande potência, né, de geração que um rio tem, no caso do Rio Uruguai. E a partir desse processo, então, todos os rios, né, seja catarinenses, gaúchos, eles são mapeados, né, ainda tem estudos que ainda foram feitos nos anos 60 por uma empresa dos Estados Unidos, né, que o governo militar tinha contratado, e depois, então, da criação da Eletrobras, as estatais continuam os estudos. E depois, com a privatização, são empresas privadas que fazem os estudos. E essas empresas então se instalam na região, convencendo em primeiro momento as autoridades locais, principalmente os prefeitos. Eles reúnem principalmente as associações comerciais também, né, dizendo que
vai gerar desenvolvimento, né? Desde o turismo, né? Aumentar a economia local, e essas são as principais propagandas, emprego. Mas nós sabemos que no decorrer do processo que foram sendo construídas as barragens, isso não é bem assim. Existem muitas contradições nesse contexto. E nesse sentido, então, quando os atingidos fazem um debate contrário a isso, questionando que o desenvolvimento não é da região, porque a energia produzida não fica para os municípios, muito menos para a região. E os exemplos são, podemos visitar os municípios atingidos a Foz Chapecó, mesmo no município de Alpestre, no Rio Grande do Sul, aonde que no canteiro, onde existe a geração de energia, tem uma energia de péssima qualidade, né, onde que praticamente os atingidos, quando existe alguma dificuldade, ficam dias sem energia. Então a barragem não trouxe qualidade de energia e muito menos diminuiu o preço da energia, que é um controle, claro, a nível nacional, a base da tarifa da energia. E nesse sentido, os atingidos então questionam, né, o modelo energético, a prática das empresas, que praticamente nós falamos que é uma ditadura, porque os atingidos não participam do processo de decisão, a sociedade local não é ouvida se ela quer ou não a barragem, e muito menos participa se ela é construída, qual que são os processos, né, que envolvem a questão de uma construção de uma barragem, desde a questão dos impactos, seja ambientais, sociais, econômicos, culturais na região, e quais são os tipos de reparação. Tudo isso quem apresenta são as empresas através dos seus estudos. E eles têm que seguir uma normativa a nível nacional, do CONAMA, né, que estabelece como fazer os estudos de impactos ambientais, da viabilidade da própria usina. E esse momento ele gera conflito, porque são empresas contratadas que entram nas regiões, né, que fazem um trabalho de convencimento das autoridades e fazem opinião pública local, e não são as empresas donos da hidrelétrica, são empresas contratadas para fazer os estudos. E nesse contexto, então, existe um conflito que se instala na região, porque os atingidos, então, querem alguém responsável que possa, então, abrir um processo, um canal de negociação, e as empresas não fazem isso, porque não são os donos, porque o estudo apenas viabiliza num passo que a usina possa ir para um leilão, e depois que eles têm então uma concessão pública por 35 anos, a usina então tem dono, e esse dono então vem para a região, inclusive com decreto de utilidade pública, pode fazer desapropriação das terras dos atingidos e fazer o que bem entende, porque ele tem um amparo legal. Inclusive o canteiro vira propriedade privada, eles podem desapropriar, inclusive com o conflito instalado, quem dá amparo é inclusive o Poder Judiciário, dá amparo legal para proteger as empresas, né, que são que são ameaçados então pela mobilização dos atingidos. Isso então faz com que as empresas criam nas regiões uma imagem negativa dos atingidos, né, fazendo com que a criminalização dos atingidos ela aconteça. E nós tivemos mesmo, né, nessa região aqui, né, da Noroeste Gaúcho, e também Oeste Catarinense, nas barragens de Itá, Machadinho, Foz Chapecó, mesmo Itapiranga, numa fase de estudos, nós já tivemos atingidos processados por defender seus direitos, suas terras, e querer alguma garantia antes que iniciem os estudos. Então, nós tivemos também atingidos na barragem de Campos Novos também, que foram inclusive presos por fazer impressão, mobilização frente ao canteiro de obras, né, enquanto estava em construção da barragem, defender seus direitos, que inclusive motivou em 2005 a vinda da relatora da ONU dos direitos humanos para Santa Catarina, né, fazendo audiências e ouvindo a violação dos direitos atingidos, que depois se cria uma comissão a nível nacional que de fato comprovou que existem 16 violações de direitos das populações atingidas, do direito da pessoa humana
junto às populações atingidas em nosso país por órgãos oficiais do próprio governo do estado brasileiro. Em especial na região de Itapiranga, nós tivemos 2 fatos nos 2 lados do rio, catarinense e gaúcho, aonde que no lado gaúcho um grupo de famílias, né, dos municípios de Caiçara, Vicente Dutra, foram indiciadas por pressionar uma empresa que estava fazendo estudos de viabilidade, né, que circulava nas comunidades, e a população ribeirinha pediu para se retirar. Houve denúncia nesse sentido, tiveram que responder junto ao Ministério Público, né, em Frederico, frente a uma denúncia que teve. E também no lado de Santa Catarina nós tivemos também um conflito que se instalou, uma empresa ligado à agrimensura, né, que fazia trabalho topográfico também. Os atingidos acabaram expulsando essa empresa, né, dos municípios de Itapiranga e Mondaí, e isso também acabou fazendo com que houve então uma denúncia, e os atingidos tiveram que responder processo nesse sentido. Então nós tivemos fatos concretos aí no início dos anos de 2011 e 2012, nessa região, o conflito em relação com as empresas chamada Engivix, que tinha autorização para fazer os estudos na barragem de Itapiranga, mas os atingidos depois disso, né, continuaram defendendo suas terras, suas comunidades de uma forma coletiva, né, e a empresa acabou desistindo, inclusive fazer os estudos de Itapiranga, porque o próprio Ministério Público Federal de Santa Catarina e Rio Grande também, que fizeram também, através de uma ação civil pública, definiram então, através da Justiça Federal de São Miguel do Oeste, né, a empresa não poderia fazer estudo da barragem de Itapiranga sem antes definir alguns critérios junto à população atingida, junto ao MAB e aos prefeitos dessa região, que também se juntaram junto com o MAB, questionando o projeto da barragem e discutindo inclusive um modelo alternativo à construção dessa barragem de Itapiranga, né, que já estava projetada há muitos anos, né, desde os anos 80 que ela está projetada, e teve uma movimentação forte ainda por uma empresa chamada a empresa da Eletrosul do estado, né, brasileiro, no início, que também foi expulsa nos anos 80 de fazer os estudos na região, e depois em 2002 inicia novamente uma autorização do governo federal, e em 2004 a empresa entra na região, já uma empresa privada que tinha ganhado autorização pela Agência Nacional de Energia Elétrica fazer os estudos de Itapiranga, e isso então novamente reativou a organização e debate em todos esses municípios, desde Pinheirinho do Vale, Caiçara, Vicente Dutra, Vista Alegre, Itapiranga, São João do Oeste, Mondaí, né, até o município de Caibi também, onde que ameaça essa barragem de Itapiranga atingir esses municípios, a uma organização construindo inclusive uma pauta contra a barragem e sim pelo desenvolvimento. Um desenvolvimento inclusive com reivindicações concretas, com pautas na região de Itapiranga, que é desde asfalto dos 2 lados na beira-rio do Rio Uruguai, né, e investimento na agricultura, energia alternativa, como na saúde e na educação, e inclusive a construção da ponte entre o município então de Barra do Guarita e também de Itapiranga. Então, um conflito se instalou sim nessa região de Itapiranga, né, nesse processo aí da perseguição dos atingidos pelas barragens. Em 2009, o MAB realizou um estudo econômico de todos os municípios que seriam atingidos com a construção da barragem no Rio Uruguai, em Itapiranga. Foi comprovado que o retorno que a usina traria para as cidades era inviável comparado ao que os municípios arrecadaram com suas rendas locais. Porque, mesmo após 40 anos de resistência e estudo do movimento que comprovam o prejuízo econômico dos municípios, as empresas insistem em montar uma usina hidrelétrica em Itapiranga?
Então, a partir desse processo também, a empresa também apresenta, né, para a região da barragem de Itapiranga, qual que seria o retorno na compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, que seriam os royalties. E nesse contexto, então, na luta da barragem de Itapiranga, a partir dos processos organizados junto aos municípios, então, se define de fazer, em 2009, um estudo que nós chamamos um levantamento econômico, quais seriam as perdas ah, nas comunidades que seriam alagadas pelo projeto de Itapiranga. Então, nós realizamos esse estudo no município de Itapiranga, Pirinha do Vale, Caiçara, Mondaí, São João do Oeste e Vicente Dutra. Então, que foi feito todo esse estudo no sentido de qual seria o impacto. E então se levantou, a partir desse estudo, que a movimentação econômica, seja pelos blocos de produtor, né, organizado junto às prefeituras, que foi feito estudo, e também do próprio comércio, que se envolveu também, nós chegamos a levantar que nós teríamos um total de 123 milhões de reais, que é o movimento em 2009 levantado junto a esses municípios, o movimento econômico das famílias atingidas. E a partir disso, a compensação financeira que entraria para os municípios com a construção da barragem, claro que tem um imposto ainda na questão da casa de força, no município onde é que fica a casa de força e a linha de transmissão. Mas a empresa apresentou naquela vez, a Engivix, que seriam 5.132.000 reais. Então, se a barragem fosse construída de Itapiranga, naquele período, né, há mais de 10 anos atrás, os municípios teriam um prejuízo de quase 120 mil reais, né, de prejuízo econômico com a construção da barragem. Então, a partir desse processo, se faz toda uma discussão de apresentação desses dados junto ao governo do estado, o próprio governo federal, né, do impacto que essa usina iria trazer para os municípios, para a região, além de movimentar também uma população, né, que poderia de repente chegar a 2.000 pessoas que seriam atingidas, que de repente iam se deslocar para outros municípios da região. Então, nesse sentido, então, se comprovou que a barragem economicamente ela é inviável nesse sentido, no caráter, num olhar econômico, sem nós avaliar principalmente os impactos no trecho do rio Uruguai, muitos dizem, né, o majestoso rio Uruguai, né, pela característica bonita que ele tem nessa região, e é um dos últimos trechos do rio Uruguai não represado nessa região né, do noroeste gaúcho e oeste catarinense, que não tem barragem. Apesar que existem projetos, né, seja de Itapiranga, existe mais um projeto entre Vicente Dutra e Caibi, que é o antigo projeto de Iraí, são duas hidrelétricas nessa região, e além de todos os afluentes do rio Uruguai também tem várias pequenas hidrelétricas, PCHs ou mini hidrelétricas também que estão em construção ou projetadas também, e mais duas que são as binacionais, Garabi e Panambi, na fronteira entre Rio Grande do Sul e também na Argentina. Então, nesse sentido, é um dos únicos locais no Brasil que se fez esse debate voltado à questão do impacto econômico, com um estudo envolvendo órgãos públicos e nesse sentido as próprias comunidades atingidas, demonstrando que existe um impacto negativo econômico se a barragem fosse construída, essa de Itapiranga. Atualmente, quais são os direitos garantidos para as pessoas atingidas pelas barragens? Uma questão muito importante para que os ouvintes possam entender isso. Uma hidrelétrica, quando é projetada, o único amparo legal que existe é uma lei de 1941, que é uma lei de desapropriação de utilidade pública.
E essa lei ela é aplicada quando as propriedades, enfim, os que são detentores de um título de terra oficial, quando não há acerto amigável junto à empresa, a empresa pode acionar a justiça e fazer desapropriação forçada. Nós tivemos muitos casos na Bacia do Uruguai, aonde que a empresa faz então uma ação judicial, faz um depósito em juízo e os atingidos então são despejados das suas terras, das suas casas. E esse é o extremo, né, do processo da questão que os atingidos sofrem. Mas não existe até o momento uma política nacional de direito das populações atingidas. Com o crime de Mariana e Brumadinho, que nós falamos que é crime, não foi um desastre, porque as empresas mineradoras lá sabiam que ia acontecer, inclusive os estudos oficiais, né, mostraram isso. Se abriu o debate principalmente no sentido de ter uma política nacional de direitos dos atingidos. Mas historicamente os atingidos têm garantido seus direitos na organização, na pressão e na luta frente aos donos das barragens, seja do governo ou da iniciativa privada. Com o governo era mais fácil os atingidos fazerem a pressão e a luta, porque se sabia onde que tinha, né, a estrutura do governo. Né? Por exemplo, a Eletrosul tem a sede lá em Florianópolis, então os atingidos se mobilizavam e iam lá. Quando é iniciativa privada, você não sabe muitas vezes aonde que se encontram os verdadeiros donos, porque muitas vezes são terceirizados os trabalhos, as indenizações, o processo todo, e os donos podem ser de capital nacional, ou diluído na bolsa de valores, ou inclusive muitos estrangeiros, né, que ficam de dono das hidrelétricas. Como é o caso da Bacia do Uruguai, nós temos donos das hidrelétricas que são chineses, norte-americanos, né, franceses, né, que são donos das hidrelétricas, empresas chamada Engie, né, que é uma das principais empresas privadas do Brasil, que faturam, né, bilhões de reais por ano e levam esse dinheiro embora do Brasil. Enquanto isso, os atingidos não são reconhecidos com direitos. Então, os direitos que são reconhecidos são na luta, principalmente as famílias que muitas vezes têm um contrato, que são poceiros ou são pequenos proprietários, que às vezes uma pequena propriedade indenizada não consegue o atingido comprar uma outra. Inclusive a região se inflaciona as terras porque existe uma demanda, a procura de terra. Então muitas vezes o atingido tem que vender 2 hectares para a empresa da barragem para comprar um fora, porque fora as terras ficam mais caras porque tem uma demanda. E não é o atingido que bota o preço, coloca o preço da sua indenização. Tudo isso é uma política que as empresas aplicam com estudo de mercado na região e fazem então os processos de avaliação. Então, ao contrário disso, os atingidos têm se organizado, têm lutado para garantir seus direitos, que nós chamamos de reparação, porque o impacto às vezes ele não é só econômico, mas ele também pode ser no sentido afetivo. Inclusive a família se criou nessa região, né, há muitos anos atrás, quando o avô, o bisavô entrou, tudo era mato ainda, né, desenvolveram a região, construíram suas casas, suas comunidades, e a partir disso tem um laço afetivo, cultural, histórico, e esse impacto, que às vezes não é mensurável, ele não é reconhecido pelas empresas. Então, nesse sentido, as benfeitorias, né, não reprodutivas que existem, são casa e galpão, né, precisam ser reconhecidas, indenizadas, ou as reprodutivas, né, que são as frutíferas, enfim, o que existem, que tem vida, também precisa ser reconhecido como indenização. Mas também aquela família que vive naquela região, né, que às vezes é sem terra, enfim, ou filho, né, que é casado, que mora em casa junto com o pai, e aí tem que sair, ele também precisa ser reconhecido. E essas lutas, então, foram feitas e reconhecidas em muitas barragens, mas acabou não sendo uma política de direito. Vale muito da pressão, da organização dos atingidos para que a empresa que está com o projeto daquela barragem,
né, se sinta então pressionada e aplique algum reconhecimento nessas políticas para os atingidos, mesmo a questão da reestruturação das comunidades, igreja, campo de futebol, e as estradas, enfim, tudo isso é um processo de discussão, de organização dos atingidos, mesmo da questão da água, né, que é atingido, enfim, precisa ser reparado pelos donos das hidrelétricas. Mas existe um conceito que as empresas muito fazem, né, o capital analisa, né, qual que é o custo e investimento. Então, muitas vezes, não indenizando, não reconhecendo os atingidos, a empresa economiza dinheiro. Se eles têm lá 500 milhões para as indenizações para a política social, se eles gastar metade, isso sobra para as empresas. E o governo não fiscaliza o órgão ambiental, que às vezes que tem 2 estados, é um órgão federal, o IBAMA, ele acaba muitas vezes só requerendo as normativas que existem no amparo da questão da legislação ambiental. Como não existe lei social na questão dos atingidos, então esses atingidos acabam sofrendo os impactos e precisam se mobilizar, né, fazer a pressão junto ao governo. Por isso que muitas vezes os movimentos sociais precisam fazer a sua expressão ser vista com mobilizações, seja no canteiro de obras, enfim, com certeza nenhum atingido agricultor camponês gostaria de sair da sua propriedade para ficar dias acampado, seja na frente de um escritório de empresa, né, fazer então um protesto, porque na verdade é a forma, é a saída que ele tem, porque o judiciário também ele atua principalmente pela legalidade, né? Mesmo o Ministério Público, nós temos muitos que apoiam também, mas sabemos que tem limites, porque eles ficam apenas com a legalidade na questão da lei ambiental, que protege, que a empresa tem que também seguir as normativas, principalmente no licenciamento ambiental. Então, nesse sentido, a luta dos direitos atingidos é uma luta muito importante, e o Brasil, né, que já tem mais de 1 milhão de famílias atingidas, né, ainda não existe uma legalização que garanta o direito das populações atingidas por hidrelétricas. Há um projeto de lei tramitando na Câmara desde 2019, que visa instituir a Política Nacional de Atingidos por Barragens, conferindo direitos às pessoas sujeitas a impactos provocados pela construção, operação, desativação ou rompimento das barragens. Como na prática essa lei funcionará e quais as medidas judiciais e sociais ela tomará? Então, nesse processo todo, como já havíamos comentado na outra questão sobre a Política Nacional de Direitos Atingidos, que nós do MAB chamamos de PNAB, o MAB tem pressionado já desde 2003, né, junto ao governo federal, pela criação de uma Política Nacional de Direito de Atingido. E agora, então, em 2019, de fato, né, se apresenta, né, junto ao Congresso Nacional, essa lei está no Senado, e que cria uma política nacional de direitos atingidos frente à questão do rompimento do crime das barragens de mineração de Mariana e Brumadinho. E junto a isso também existe uma lei de 2010, né, que é a Política Nacional de Segurança de Barragem. E nesse contexto também, na política de segurança de barragem também se tem alguns critérios que o governo tem que seguir para fazer a segurança, e tudo isso está sendo reformulado e feito uma cobrança legal para cima das empresas detentoras das concessões, seja por barragens de água ou da produção de energia hidrelétricas, ou também dos rejeitos da questão da mineração. Então esse projeto ele existe. Nós questionamos porque não houve uma participação popular da construção desse projeto, foi apresentado pelos deputados, né? Nós do MABS tínhamos defendido que deveríamos pelo menos fazer nos estados, nas regiões, uma discussão do acúmulo que já tem das experiências da luta dos atingidos em torno desse tema dos direitos, mas o Congresso acabou então aprovando
esse projeto de lei, né, que então agora falta então no Senado ser sancionado. E a partir disso, então, se essa lei então for oficializada, então as empresas teriam que seguir essa lei. Mas nós sabemos que na trajetória do Brasil muitas vezes as empresas não acabam nem seguindo o que existe na lei, escrita no papel. Com certeza vai precisar de muita mobilização para que apliquem a lei nesse processo, né, reconhecendo então os direitos atingidos também e os impactos, né, que sofrem. E claro, nós do MAB defendemos dentro da questão de uma lei nesse caráter que se tenha, num primeiro momento, que a lei garante a participação no processo decisório da população que está sendo ameaçada por um projeto hidrelétrico, né, que os atingidos municípios, as autoridades, enfim, todas as entidades possam participar, né, e ter os elementos, as informações, né, de quais são de fato os impactos dessa hidrelétrica e qual sua viabilidade e se de fato ela precisa ser construída e se for construída, quais são as garantias, quais são os fatores de fato de transformação, né, seja no desenvolvimento local, que podem ser garantidos junto com políticas públicas, sociais, e também que se garante que quem faça os estudos sejam empresas públicas, seja por universidades, o próprio IBGE, enfim, não das empresas privadas que acabam fazendo os estudos já articulado com os interessados, né, que ganham a licitação depois da concessão da usina. Então, nesse sentido, nós temos feito muita luta nesse sentido para fazer com que seja reconhecido então essa política a nível nacional e com certeza ela só vai funcionar se tiver informação, participação popular, né, e que não só os ameaçados, atingidos pelas barragens tenham a compreensão desse processo todo na fiscalização, a efetivação de uma lei nacional de direitos das populações atingidas. Entretanto, essa lei só começou a tramitar em 2019 e até então já se contabilizam mais de 24 mil barragens no Brasil, que vão desde o uso para irrigação, mineração à produção de energia. Isso significa que há anos muitas populações já foram afetadas ou estiveram em risco, e mesmo assim não tinham seus direitos firmados. Esse atraso demonstra uma falta de sensibilidade e comprometimento do poder público. Por que ele acontece? Realmente, esse processo todo, né, há mais de 40 anos praticamente, o Brasil já construiu barragem, né, no início do século XX e também mais fortemente, claro, no processo do desenvolvimento industrial brasileiro, né, a partir da década de 30, 40, né, que se cria principalmente a demanda da industrialização nacional e também atender a produção, a demanda do consumo de energia, né, do crescimento urbano, né, se constrói hidrelétricas em nosso país. E depois se cria o sistema, né, estatal, que aprofunda mais ainda esse processo, mas nesse processo todo, né, nesse período histórico todo, as populações atingidas elas são expulsas de suas terras. Em muitos casos do nosso país, nós temos com que a ação das empresas, inclusive nós falamos que é uma ditadura contra a população atingida. Os atingidos têm suas casas queimadas, os atingidos são expulsos, até com uma forma quase de milícia, né, que atuam em muitas regiões do norte, principalmente onde é que tem uma grande expansão, né, na produção de energia na atualidade. Então, nesse sentido, nós fizemos muita denúncia a nível internacional, inclusive o MAB teve espaço na ONU nos anos 90, que foi criada uma comissão mundial de estudo de barragem, e aqui no Brasil foi estudado algumas hidrelétricas também por essa comissão, e essa denúncia então foi feita na própria ONU da violação dos atingidos por barragem, não só aqui no Brasil, mas como em várias regiões do mundo também. Isso também foi fruto da articulação e organização internacional do MAB, né, dos afetados por represas. E nesse contexto, então, também, o poder público ele fica muito ausente nessa questão, né, porque nós vivemos numa democracia, nós temos um Estado,
o Estado tem suas instituições e os atingidos por barragem nós sempre usamos assim, né, dizendo que é como os filhos sem pai, sem mãe, porque não existe um ministério responsável que atenda e que cuide dos atingidos por barragem. O Ministério de Minas e Energia é um ministério que planeja, né, a questão energética do país muito mais ligado a um fator do desenvolvimento, mas ele não cuida da política social, né? E o INCRA também, o Ministério da Agricultura, não cuida da questão social. Então nós questionamos muito isso que mesmo no nosso país não existe um órgão legal que cuide da população atingida, né? Como existem o Movimento Sem Terra, os Sem Terras, né? Que o INCRA, né, cuida desse processo, mesmo dos povos indígenas tem a FUNAI, enfim, que tem um amparo, né, como um órgão público nesse sentido. Então, com certeza, nós, os atingidos por barragens, sofremos uma violência nesse sentido, seja ela simbólica ou material, frente à construção das barragens a nível nacional, né, por estar perdendo seu território, né, sua cultura, sua história que vai embaixo d'água. Nesse sentido, nós também questionamos e fizemos a denúncia que o Estado brasileiro, né, dentro desse processo, ele acaba sendo um instrumento, né, para legalizar, inclusive, o uso da força policial para a criminalização dos atingidos. Nós tivemos também casos de assassinato, perseguição de atingidos, de lideranças, né, de atingidas, como foi o caso na barragem em Rondônia, da Nicinha, né, e também tivemos a Dilma também na barragem de Tucuruí, enfim, vários casos assim, que de perseguição até assassinato, né, por estarem se mobilizando nesse sentido. E por outro lado, nós temos o grande capital voltado à questão da energia, que então se organiza em torno desse processo para acumulação de riqueza. A água e a energia são transformados como uma mercadoria, não mais como um bem para seu povo, né, como um serviço, mas sim transformado porque a água tem um baixo custo de produção no fator da sua matriz energética, e existe um investimento na construção da usina, né, que é o muro da barragem, casa de força, enfim, a população, as indenizações, e que os estudos apontam que em 4 ou 5 anos se paga todo esse investimento, mas a empresa privada, seja estrangeira, tem em torno de 30 a 35 anos de concessão. E estudos realizados também que 7 hidrelétricas na bacia do Uruguai têm um faturamento anual mais de 5 bilhões de reais. E os 8 bilhões investidos para construir essas hidrelétricas, 5 bilhões também vindos do dinheiro público, do BNDES. Então, a contradição nesse sentido do Estado, a morosidade, enfim, é que nós temos que ter claro que o papel do Estado, nesse sentido, é atender o capital, né, com os governantes, né, que são ligados, eleitos, financiados por essas empresas, ou que têm a mesma visão liberal, neoliberal, inclusive no sentido de transformar energia e água em mercadoria. Por isso que nós do MAB temos o lema que água e energia não são mercadoria, e que o Estado tem o papel de proteger a sua população e discutir com a participação popular o desenvolvimento, inclusive distribuir a riqueza produzida, né, para que a gente possa discutir melhores condições de vida. Então, de fato, os atingidos nesse processo histórico, mesmo que teve reassentamentos para as famílias e os direitos conquistados, mas muitos atingidos, né, os estudos apontados a nível nacional é que a cada 10 famílias atingidas, 7 famílias acabaram não ganhando uma reparação, uma indenização. E boa parte dessas famílias vão para centros urbanos, né, camponeses que tinham a sua cultura no campo, acabam indo para a cidade, né, virando praticamente miseráveis nesse sentido. Então, nós temos as hidrelétricas como uma produção, né, de famílias sem terra. Em relação às hidrelétricas, existe uma discussão por trás da alta taxa tarifária da energia, mesmo ela sendo proveniente em grande parte de um recurso natural?
Para nós entender um pouco como é que funciona a questão das tarifas de energia, né? Principalmente da energia elétrica. Nós do MAB temos aprofundado nos últimos anos, inclusive com um curso de extensão universitária e com uma pós com a UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é que nós temos aprofundado o estudo sobre a questão da energia na sociedade contemporânea capitalista. E nós temos aprofundado principalmente como é que funciona a produção de energia a nível mundial, né, desde os seu surgimento, no sentido quando surge a energia, seja energia mecânica, a vapor, né, e depois a força mecânica. E seja energia, então, né, por carvão, lenha, o gás natural, depois as hidrelétricas, a energia solar, a energia eólica, a energia biomassa, né, que é um pouco a matriz a nível internacional. Então, o Brasil se desenvolveu principalmente com a construção de barragens represando os rios, fazendo com que uma represa guarde energia, que é a água. Então, a água fica represada e ela é canalizada para uma turbina, aonde que essa turbina ela é movimentada pela força da água e então positivo ou negativo, enfim, ela produz a energia, a eletricidade. E a partir disso, então, o Brasil então adota essa tecnologia e constrói muitas hidrelétricas. E nesse contexto todo, essa energia, quando ela é produzida dessa forma, ela se transforma no conceito internacional como uma das energias mais baratas, né, de produção. Por isso se constrói mais hidrelétricas do que se investir em energia solar, eólica e outras fontes. Mas a energia predominante, com certeza, no mundo é a energia térmica através do petróleo, gás natural, né, do carvão, que são mais poluentes nesse sentido. Mas as hidrelétricas não deixam de causar também a sua poluição, né, o seu impacto ambiental. E nesse contexto, então, para nós entender a questão das tarifas de energia, o MAB tem puxado desde 2008 uma campanha a nível nacional que o preço da luz é um roubo. Por que o preço da luz é um roubo? Porque uma hidrelétrica, quando ela pagou os custos de produção, a energia produzida ela é de baixo custo. Ela praticamente só tem um custo de manutenção. Então, no sistema público Eletrobras, 1 megawatts de energia, ele fica em torno de R$ 50 o mega, até menos em algumas hidrelétricas. E para nós saber como que funciona essa questão da energia, nós consumimos nas nossas residências, em média aqui no sul, em torno de 160 quilowatts por residência aqui na região sul. E 1 quilowatts é transformado, né, os watts, 1000 watts é 1 quilowatts, 1000 quilowatts então é 1 megawatts. E depois vai indo para 1000 mega, então é 1 giga. E nesse sentido, então, assim, nós acabamos não consumindo 1 mega, que são 1000 quilowatts, né? O custo de produção fica em torno de R$ 50 de 1 mega, do megawatts, só que as empresas acabam vendendo por 200, 300, nós já chegamos até R$ 600 um mesmo megawatts. Então as empresas, elas acabam faturando muito em cima da questão da tarifa de energia. Claro que a tarifa é dividida na questão da geração, produção, né? Geração, produção, transmissão, comercialização e distribuição. E lá na ponta, que são os consumidores, que somos nós somos consumidores cativos. Cativos quer dizer consumidores presos. Nós não podemos escolher da onde que nós podemos comprar nossa energia. Nós temos que comprar daquela empresa que faz a distribuição, a transmissão da energia na nossa localidade. Então nós somos consumidores cativos, mas também existem os consumidores livres, que consomem mais energia acima de 3.000 mega, eles podem comprar energia mais barato dentro do sistema nacional. E nesse contexto, então, a fonte de energia hídrica, que seria uma fonte natural, ela tem um baixo custo de produção se nós olhar na sua relação de produção comparada com a energia que é a mais cara, que é a energia térmica,
movida a petróleo, gás natural ou carvão, que é a energia predominante a nível internacional, e os acordos internacionais que se tem, o Brasil também adotou para atender ao capital, os donos da produção de energia do Brasil, que o preço da energia estabelecida em nosso país é a tarifa internacional de energia elétrica. Então, nós pagamos um parâmetro da energia mais cara a ser produzida, não pelo baixo custo de produção como é nosso país. A mesma questão é com o petróleo, né? Por que a gasolina é tão cara? Porque o governo federal adotou, né, a equivaler a energia através do dólar, né? Como a gasolina, o diesel, o petróleo também a nível internacional. Então, mesmo nós tendo já uma base natural que já chegamos a 90 e poucos por cento da produção através das hidrelétricas, agora estamos em torno de 62% da nossa energia consumida no nosso país vem de hidrelétricas, nós pagamos a segunda maior tarifa de energia do mundo. Perdemos apenas para os Estados Unidos. Então nós temos um processo de luta dizendo que o preço da luz é um roubo, e nesse contexto não é só os atingidos por barragens que são atingidos. A população, os consumidores nas cidades, a população urbana também é atingida por esse modelo de produção de energia, porque é nessa tarifa, né, de energia, que também tem impostos, enfim, que vocês podem acompanhar na conta de luz, está embutido também todo o financiamento para a reprodução do sistema elétrico nacional. Então, nesse sentido, nós é que pagamos os novos investimentos e, inclusive, os custos quando é acionado uma energia térmica, quando de repente pode ter uma estiagem em alguma região do Brasil, nós temos que pagar mais pela energia quando acionada a bandeira vermelha, né? Então aumenta o nosso quilowatt de energia. Então nós temos uma exploração, né, na tarifa de energia que está embutida em cada consumidor residencial brasileiro e como também a nível geral. Então nós questionamos isso, né, porque as empresas faturam quase 70 bilhões por ano na questão da energia. Os donos das hidrelétricas são grandes bancos, né, ligados ao capital internacional, grandes construtoras, fundos de pensões, empresas construtoras de barragens a nível internacional, as que vendem equipamentos, enfim, essas são os donos das hidrelétricas. E ao contrário disso, nós poderíamos ter uma energia de baixo custo para desenvolver mais nossa região e sim ter essa riqueza produzida ser distribuída para a população brasileira. Recentemente, o MAB soltou uma nota sobre os 2 anos do rompimento da barragem em Brumadinho. No relatório, a organização denuncia a injustiça na reparação dos direitos da população atingida. Também é citado sobre um acordo do governo de Minas Gerais, o sistema judiciário, com a Vale, denominado Acordão Global. O que seria esse acordão e como ele pode influenciar na construção de outras barragens? Então, no processo lá dos rompimentos do crime da Vale, da HP Billington, né, com uma empresa lá da Noruega, que exploram a questão da mineração, né, trouxe no cenário nacional, também internacional, um dos maiores crimes ambientais já cometidos, né, aqui no nosso país, e também de mortes, né, de vítimas relacionados à questão seja de Mariana ou de Brumadinho. Inclusive existem ainda 11 pessoas, 11 corpos que não foram encontradas ainda na região de Brumadinho. E nesse contexto todo, então, toda a luta dos atingidos nesse processo pela reparação, pelos impactos causados nas bacias hidrográficas, né, que atinge essas regiões, essas duas regiões, né, muita luta, muitas reivindicações, audiências públicas com várias entidades a nível nacional e internacional, né, fazendo com que a empresa, a Vale, que inclusive era uma empresa pública, que foi privatizada nos anos 90, na verdade foi entregue
para grupos internacionais, grandes bancos, que a partir disso fizeram a exploração e continuam fazendo a exploração do nosso minério, né, muito ligados a um processo de desenvolvimento colonial, onde que a riqueza é explorada praticamente sem agregar valor. Então a mineração ela cumpre esse papel e tudo isso causou muito impacto e causa impacto nessas regiões também. Mas com a questão dos acontecimentos, os atingidos também denunciaram junto ao judiciário a questão da reparação. Então, um caminho, né, que foi utilizado foi a via judicial, porque a empresa ela acabou judicializando a questão das reparações. E nesse sentido, então, a Vale, junto, né, com o governo do estado, enfim, fez então um acordo, né, o chamado Acordo Global, né, que diminuiu, inclusive, os valores que já tinham sido anunciados, né, como multa para a reparação da questão dos impactos, seja sociais, ambientais e econômicos na região do rompimento dessas barragens, desse crime. Então, nós do MAB foi feita a denúncia nesse sentido, porque não houve a participação como deveria ser dos atingidos na questão desse acordão global, e então o movimento está recorrendo a uma esfera, né, no Supremo para derrubar essa articulação que a própria Vale fez com o Judiciário Mineiro, fazendo com que ela gaste menos na reparação. Então, novamente podemos perceber como que as empresas, né, têm poder influenciando na questão do judiciário a não reparar como deveria na questão dos impactos causados nas populações atingidas diretamente, como se diz, ou indiretamente no contexto mais regional, onde que se causa essas transformações econômicas, sociais, ambientais nas regiões. Então, o MAB continua em luta, né, questionando esse processo para que os atingidos tenham sua reparação, sua participação no sentido da decisão e não aceitando que a questão venha, como se diz, de cima para baixo, sem a participação popular nas decisões. Há mais de um ano, no dia 8 de abril de 2020, o MAB, em conjunto com outros movimentos e organizações, conquistaram, através de uma medida provisória, a isenção no pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda. O benefício durou alguns meses, mas foi de grande auxílio para as famílias que estão enfrentando a crise econômica que a pandemia trouxe para o Brasil. Além disso, o MAB luta para que famílias pobres tenham acesso a outros itens básicos, como água potável e gás de cozinha. Estamos vivenciando um momento atípico em nossas vidas. Como está sendo para o MAB continuar com a luta e com a resistência durante a pandemia? Então, nesse momento que nós vivenciamos também essa crise, né, sanitária da pandemia, a nível internacional, mundial, que principalmente tem atingido também o nosso país. Em primeiro momento, nós também denunciamos, né, o negacionismo que o governo federal tem feito em torno dessa questão da pandemia, porque nós entendemos que o Estado brasileiro e seus representantes, que é o nosso presidente da República, ele precisaria ter levado a mais sério esse processo para enfrentar a pandemia e não como fez, fazendo com que não se tenha o cuidado necessário, deslegitimando inclusive a ciência em torno dos cuidados do frente da pandemia e não incentivando com que possa se avançar no sentido inclusive de nós ter a vacina, e por isso que o Brasil então tem mais de 360 mil vidas que se foram nesse sentido, com a questão da vítima da Covid-19. Isso fez com que principalmente também o MAB se envolvesse num processo primeiramente do cuidado, também da solidariedade, né, dos seus militantes, da atuação na sua base, na sua luta e na efetivação com que a gente possa principalmente defender as populações, né, que mais precisam de apoio nesse momento, porque são as populações pobres desse país, né, as periferias que mais sofrem quando existem impactos, né, nesse sentido, onde que a Covid tem afetado
praticamente de nível geral, seja na questão da economia, né? E também vimos que ao mesmo tempo que nós vivenciamos essa tragédia, grandes bancos ou novos bilionários têm surgido em nosso país. Então existe uma contradição nesse sentido. E nós temos feito principalmente com o debate em torno da energia, entendendo que o nosso país tem condições de nós ter uma tarifa social de energia, seja do gás e principalmente da energia elétrica nesse momento da pandemia. Fizemos luta para ter uma isenção na questão das tarifas. Foi conseguido por alguns meses, mas o governo federal então acabou depois derrubando novamente a nossa pauta, que era no mínimo que fosse até dezembro do ano passado ou se estendesse principalmente durante, né, a crise da pandemia. E nesse sentido, então, nós se envolvemos principalmente em organizar as populações para reivindicar junto a questão da tarifa social da energia, né, das famílias mais carentes que estão no cadastro único, né, que recebem Bolsa Família, que podem acessar a questão da tarifa social. Então o MAB tem feito a organização e além também de distribuição de comida, né, nesse sentido. E claro, temos feito também junto a questão da tarifa social da água, né, para que a gente possa ter água, energia e gás, né, que são tarifas e serviços necessários para que as famílias possam continuar tendo a sua renda frente à questão da pandemia. Então, uma luta toda que temos travado junto, né, de articulação com várias outras entidades a nível do estado, a nível nacional, né, pressionado inclusive que se tenha projetos de lei, né, atendendo a essas necessidades, como também, né, projetos de lei, né, na Câmara dos Deputados, também com outros movimentos sociais, principalmente para a produção de alimentos junto à agricultura familiar camponesa. Então, nesse sentido também estamos juntos fazendo essa luta, né, de resistência frente à pandemia, para que a gente possa fazer com que o governo não deixe de atender às necessidades da população brasileira, principalmente da classe trabalhadora. A nossa pauta nesse momento do MAB, também junto com os outros movimentos sociais, né, é que tenha vacina já para toda a população brasileira. Então vamos continuar pressionando, reivindicando nesse sentido, que tenha o auxílio emergencial de R$ 600, como foi a pauta inicial. Inclusive tinha a reivindicação de um salário mínimo para as famílias que precisem. Os dados apontam que nós temos mais de 40 milhões de famílias que praticamente o auxílio são dependentes ao auxílio nesse sentido, e que a gente possa também ter os cuidados do isolamento social nesse momento, né, fazendo com que a diminuição da contaminação do vírus é com isolamento, né? Sabemos que muitos países que fizeram lockdown, municípios também conseguiram diminuir. Então, nesse sentido, aonde que foi feito o cuidado, funciona. Inclusive, os países que têm feito lockdown têm diminuído suas mortes e aumentado, inclusive, o crescimento econômico, né? Porque isso fez com que a economia possa imediatamente voltar, ser normal e não se estendendo da forma que estamos no nosso país, que tem a irresponsabilidade, né, que nós chamamos de desgoverno, nesse sentido, frente aos cuidados da pandemia. Então, se faz necessário para que a população continue reivindicando para diminuir a dor da perda das vítimas frente à questão da pandemia. Agora que aprendemos um pouco mais sobre esse assunto, temos algumas recomendações de documentários, livros e filmes para você que nos escuta se aprofundar um pouco mais no tema. Nossa primeira indicação é a reportagem A Onda, da revista Piauí. Escrita por Consuelo Diegues, a produção conta histórias de afetados durante e após o rompimento da barragem conhecida como Fundão, pertencente à empresa Samarco, no distrito de Mariana, em Minas Gerais. Além de ser o maior desastre ambiental da história da mineração, este também é um desastre social, já que após o rompimento, milhares de famílias tiveram suas vidas mudadas.
Seguindo nessa temática, indicamos o documentário Lama, o crime Vale no Brasil, que fala sobre as consequências do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. O desastre ocorreu 3 anos após Mariana e teve aproximadamente 270 mortos e 11 pessoas desaparecidas. Com 75 minutos, a produção apresenta 50 entrevistas com moradores da região, militantes de movimentos sociais e representantes de órgãos oficiais e especialistas. Por último, trazendo a discussão para o Rio Grande do Sul, indicamos o documentário Taquarimbó Vivo, uma produção colaborativa entre o coletivo Cartazzi, a Witness Brasil e o Comitê de Combate à Mega Mineração no Rio Grande do Sul. O documentário mostra impactos da barragem e os estragos que ela pode causar, a partir de um caso na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde as obras da barragem Taquarimbó trazem o medo de novos danos à vida de milhares de pessoas. Vale a pena conferir. Esse foi o podcast sobre o movimento dos atingidos por barragens, apresentado por mim, Carla S., e pela minha colega, Giovana Zá, com a participação do integrante da MAB, Pedro Menchor. Na técnica estava Milene Eichelberger. A produção foi feita por toda a equipe do Gritos do Silêncio. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais em @Gritos do Silêncio. Estamos sempre publicando assuntos muito interessantes por lá também. Esse episódio foi produzido completamente de casa. Continuamos conscientes e nos cuidando. Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdosilencio@ufsm.br para tirarem dúvidas, nos darem dicas sobre assuntos, entre outras coisas. Obrigada a ti que ouviu até o final e por hoje é só.